Nesse vídeo eu vou falar se vale a pena ou não vale a pena investir no Google, uma ação americana que todo mundo está falando agora, várias pessoas me perguntaram já. Eu gostaria de dar minha opinião sobre isso. Eu vou explicar basicamente o que é a empresa, o que ela faz. A maioria das pessoas acha que sabe, mas eu gostaria de falar exatamente quais são todas as fontes de receita da empresa, os principais riscos, mostrar como ela está evoluindo no tempo e explicar por que eu não invisto diretamente nela. Eu sou um adepto, como eu já falei diversas vezes aqui, em investir em ETFs, que são fundos passivos e não diretamente em ações, mas eu vou tentar mostrar para você como você conseguiria de uma maneira bem mais inteligente, barata e potencialmente tendo uma rentabilidade maior, investindo através de ETFs e não de empresas individuais como o Google. Eu vou mostrar ETFs que tem o Google dentro da carteira e que você conseguiria sim fazer o que você quer, ou seja, investir em empresas eventualmente de tecnologia do futuro, mas sem ter esse risco grande de investir em uma ação individual específica. Beleza? Meu nome é Otávio Paranhos, nesse canal eu falo de renda variável para o longo prazo, falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, certo? Para se proteger em termos financeiros do risco Brasil e colocar o seu dinheiro no mundo inteiro para trabalhar para você. Então bora pro vídeo? Então, primeiro, sobre o Google em si, tá? Eu gostaria aqui de trazer primeiro todas as áreas de atuação do Google. Essa aqui é o relatório anual da empresa de 2019, parece muito número aqui, mas só para mostrar para você mais ou menos quanto que a empresa fatura em cada uma das áreas que ela trabalha. Ela faturou 161 bilhões de dólares em 2019, sendo que 70% disso era só daquela pesquisa do Google, sabe? Quando você faz uma pesquisa e digita alguma coisa e aparece aqueles primeiros links patrocinados, que se referem basicamente a pessoas que pagaram para aparecer quando você clica, quando você digita exatamente aqueles termos que você digitou. 70% da receita da empresa vem basicamente disso. Depois 10% da receita da empresa vem da propaganda do YouTube. Quando você vê um vídeo como esse aqui, talvez você veja uma propaganda e esse faturamento a empresa também recebe. Fora isso, tem a propaganda vinda dos membros da rede do Google, ou seja, Network Members, que são basicamente sites que tem propagandas dentro dele. Quando você entra em um site, pode ser um portal de notícias, por exemplo, e você vê um banner ali, uma propaganda, muitas vezes aquela propaganda também é do Google, e o Google fatura mais ou menos 15% da receita dele vem disso, 21 bilhões de dólares. Além disso, ele faturou 8 bilhões de dólares, que é mais ou menos aí uns 5-6% da receita, veio do serviço de Google Cloud, que é o serviço na nuvem, que é basicamente serviços fornecidos para usar o sistema de comunicação do Google. Muitas empresas fazem isso, muitas empresas usam o sistema do Google para transferir arquivos internamente e tal, e ter uma melhor metodologia de trabalho. Além disso, também tem, por exemplo, Google Other, aqui que ele coloca que é 17 bilhões, é mais ou menos 12-13% da receita da empresa. Vende, por exemplo, assinaturas do YouTube Premium, do Google Play, que são assinaturas pagas para você ter uma experiência melhor. E Other Bets são basicamente outras empresas paralelas que o Google ele fica desenvolvendo o tempo inteiro, com a esperança de que isso vá gerar um retorno bem maior no futuro. Então é mais ou menos isso que o Google atua, certo? Você teve uma noção melhor das proporções, e agora eu gostaria de falar um pouco sobre os principais riscos do Google. Pegando aqui esse mesmo relatório de 2019, a gente vê que o que o Google fala que é o risco de investir na empresa deles, né? É basicamente, ele alega que 83% da receita vem de propagandas. Então, se as empresas diminuem o orçamento delas com propagandas, o Google poderia ter uma redução da receita. A gente observa isso em, por exemplo, uma crise como agora, em que a primeira coisa que as empresas cortam são itens mais supérfluos, como por exemplo a propaganda. Então as empresas poderiam reduzir sim o gasto que elas têm pagando o Google. Além disso, por exemplo, um risco que ela alega é de competição intensa. A gente pode achar, não, mas o Google é um monopólio natural. Talvez ele seja um monopólio natural naquela parte mais comum que a gente acha que é a pesquisa, mas ele não é um monopólio, por exemplo, no Google Cloud, que é o que mais está crescendo, que é serviços de nuvem. Não é um monopólio natural em serviços de música, em outros diversos tipos de serviço. O Google não tem um monopólio e compete intensamente com outras empresas extremamente boas. Por exemplo, o próprio Netflix,
o próprio Spotify, são empresas que concorrem com o Google na parte de mídia. E é bem importante a gente ter noção disso, até porque são os setores do Google que mais crescem. Além disso, um outro fator que ele considera como um risco é a redução da taxa de crescimento da empresa. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo sabe que o Google é uma empresa que cresce muito e tal, trabalha com internet, só que um dos principais fatores que a própria empresa está dizendo aqui é que a tendência é de redução desse crescimento. A empresa ela vai continuar crescendo, mas ela vai crescer menos. Por quê? Toda empresa tem um ciclo de crescimento mais rápido, um ciclo de maturação e um ciclo de declínio. Empresas com dividendos altos, que todo mundo gosta, na maioria das vezes estão em ciclo de maturação ou ciclo de declínio. Empresas com crescimento maior, em geral, estão num ciclo maior de expansão, em que os investidores aceitam pagar mais caro para comprar ações dessa empresa, esperando que ela vá ter receitas maiores no futuro. Acontece que muitas vezes os investidores, eles exageram nesse ponto de otimismo, pagando muito por uma empresa que pode ter sim crescimento, mas talvez não tanto crescimento como a gente espera. E é por isso a gente ter bastante consciência disso quando a gente investe em uma empresa em tese de crescimento. Você tem que saber que ela talvez não mantenha o crescimento por tanto tempo. E é por isso que eu gostaria de trazer aqui alguns principais pontos em relação à parte contábil da empresa. Quando a gente olha, por exemplo, aqui no parte do crescimento da receita, a receita cresceu realmente de uma maneira muito robusta, mas aqui quando a gente vê as taxas de crescimento, a gente vê que lá em 2007 ela crescia aí 60% ao ano, depois passou a crescer 30%, 25% e hoje está crescendo aqui 25%, 21%, 16%, 17% ao ano. Claramente, como a empresa mesmo falou no seu relatório, a tendência é da redução da taxa de crescimento. Você tem que tomar cuidado se você vai pagar caro demais para uma empresa que tende a crescer a taxa de crescimento, certo? Além disso, sobre as margens. As margens demonstram simplesmente a capacidade que a empresa tem em transformar receita em lucro. Se ela tem uma margem menor, ela transforma de uma maneira menos eficiente a receita em lucro. Então, quando a gente observa a evolução das margens do Google nos últimos anos, a gente vê que, por exemplo, em 2008 tinha uma margem bruta de 60%, aumentou para 65% e agora está em 55%. A margem líquida aí caiu de 30%, 25% para hoje mais ou menos 21%, 20%. Então você vê que teve uma queda da margem. A gente vê também que, por exemplo, quando a gente observa o retorno sobre os ativos da empresa, ou seja, o que ela consegue gerar em termos de lucro em relação aos ativos que ela possui, a gente vê que também teve uma queda. Os ativos cresceram de uma maneira bem consistente, o lucro também cresceu, mas a razão entre um e outro, que demonstra quão eficiente ela consegue usar os ativos que ela tem, caiu aí de um retorno sobre os ativos de 20% em 2007 para mais ou menos hoje 13% na média agora em 2019. Então você vê que a empresa ela está sim, ela foi uma empresa de crescimento, ainda é uma empresa de crescimento muito forte, 17% ao ano na receita, mas está migrando rapidamente para uma fase de maturação, uma fase que é uma empresa grande, madura e que tende a permanecer nesse período. Ela não vai provavelmente ser uma empresa de crescimento mais acelerado, tendo em vista que ela já passou por isso. E agora eu gostaria de falar para você alternativas a investir diretamente no Google. Por quê? Porque na realidade você provavelmente está investindo no Google por alguma razão específica, ou talvez porque você acredite que serviços de comunicação são o futuro, ou porque você acredite que é muito sensato investir em empresas com boa qualidade, ou seja, empresas que têm margem, que têm pouca dívida, que têm um lucro crescente, empresas consistentes no longo prazo. E um último fator, talvez você esteja considerando investir no Google porque é uma empresa de internet, você considera que a internet é o futuro. Então eu gostaria de trazer para você 3 alternativas, que são na realidade 3 ETFs. Isso não é uma recomendação de investimento, é apenas uma forma de você pensar melhor o seu investimento. Por quê? Porque quando você investe em um ETF, você está investindo naquela ideia, você está investindo em regras objetivas que não são suscetíveis a pessoa ficar com medo, tanto com ganância quanto com medo, que pode atrapalhar o investimento dela no longo prazo por não ser consistente no processo dela. Um ETF ele é sempre consistente. Por quê? Porque um ETF, como ele respeita uma regra que é objetiva, ele vai sempre fazer aquilo. E tem ETFs aqui que eu gostaria de trazer para você que justamente fazem o que em tese você poderia querer fazer quando você investe no Google. Se você está, por exemplo, querendo investir no Google porque ele é uma empresa de comunicação e você acredita no futuro das comunicações, você poderia, por exemplo, investir no ETF que é o XLC,
que investe basicamente só em empresas de comunicação. Ele é um ETF que tem 0,13% de taxa de administração, o que é bem barato. Quando a gente observa quais são as regras do índice, ou seja, quais são os critérios utilizados para investir em empresas desse setor, ele fala aqui, ó, que basicamente ele investe em empresas que fazem parte do S&P 500, ou seja, das 500 maiores empresas americanas, ou seja, esse ETF investe em empresas grandes, que incluem serviços diversos de comunicação, comunicação wireless, né, ou seja, pelo ar, assim como mídia, entretenimento e outros serviços de mídia interativa. Quando a gente investe, por exemplo, em um ETF como esse, você vai estar investindo em 26 empresas. Você pode me dizer, é bastante concentrado. De fato é concentrado, mas é menos concentrado do que se você investisse só em uma empresa, que é o Google. Você investe em empresas que têm um tamanho de mercado médio de mais ou menos 330 bilhões de dólares, ou seja, são empresas realmente muito grandes, pagam um dividendo de 1,17% ao ano. Pode parecer pequeno, mas em geral, empresas que atuam nesse setor têm pouco dividendo mesmo, o que pode ser bom, porque se elas fazem, por exemplo, recompra de ações, você não paga imposto de renda sobre isso, diferentemente dos dividendos que são taxados em 30% na fonte quando você investe nos Estados Unidos. Além disso, você quer saber, por exemplo, quais são as empresas que fazem parte desse ETF. Você pode ver aqui que a Alphabet, que é o Google, tanto as ações classe A quanto a classe C representam um combinado aqui de 23% deste ETF. Significa que do total do dinheiro que você colocar nesse ETF, você vai estar sim comprando o Google que você gostaria, só que só em 23% do total dele. Você vai estar diversificando o seu dinheiro em outras empresas, como a gente vê, por exemplo, o Facebook, empresa de comunicação nos Estados Unidos, que é a T-Mobile, Electronic Arts, que é uma empresa até de videogame, empresa de comunicação, Verizon, que é de comunicação, Walt Disney, que é de entretenimento, etc. Uma segunda possibilidade é se você não quiser investir no Google por causa dos serviços de comunicação, mas por acreditar que ele é uma empresa de qualidade. Se você quiser investir no Google porque é uma empresa de qualidade, talvez fizesse mais sentido, por exemplo, você investir em um ETF como o Qual, né? QUAL, que investe basicamente só em empresas de qualidade. É um ETF que tem uma taxa de administração de 0,15%, o que é bem baixo, e aqui a gente observa qual é o critério dele, o que ele investe exatamente. Quando a gente vê aqui, ele investe em empresas que têm o quê? High Return on Equity, ou seja, um grande retorno sobre o patrimônio líquido, Low Earnings Variability, ou seja, empresas com lucros mais constantes, e baixo endividamento, Low Leverage. Isso aqui é interessante porque se você estiver investindo no Google pela qualidade dele, você pode fazer isso de uma maneira mais inteligente através de um ETF que faz isso de uma forma automatizada, porque talvez no futuro o Google não seja mais uma empresa de qualidade. Agora ele é. Só que, por exemplo, se a gente estivesse falando, aqui eu estivesse falando com você em 1870, eu poderia falar que empresas de qualidade são, por exemplo, empresas de ferrovias que estavam crescendo muito naquela época. Se eu estivesse falando para você nos anos 20, nos anos 1920, eu estaria defendendo para você, por exemplo, a ideia de comprar empresas de qualidade do setor automobilístico, o que não é o caso hoje, que estão bem endividadas, quase quebrando. Então, na realidade, se você investe em um ETF, o ETF faz o serviço para você de reciclagem, que você não precisa mais ficar procurando novas empresas que atendam os seus critérios, porque basta você procurar um critério, escolher o ETF daquele critério e seguir nele a vida inteira, que ele vai sempre reciclando a carteira. Nesse ETF aqui, por exemplo, ele investe em 125 empresas, ou seja, ele é bem mais diversificado do que aquele outro ETF que a gente viu anteriormente. Ele tem aqui um rendimento de dividendos de mais ou menos 1,76% ao ano nos últimos 12 meses, o que é bem razoável. E também aqui quando a gente vê, por exemplo, o portfólio dele, ou seja, quais são as empresas que fazem parte, todas essas empresas aqui entraram na categoria de empresas de qualidade, com alto rendimento sobre o patrimônio líquido, baixa variabilidade de lucros e também baixo endividamento. Quando a gente procura o Google aqui, a gente encontra aqui ó, as ações classe C e as ações classe A. Quando a gente faz a soma, é de mais ou menos 3,5% do fundo. Realmente pode ser bem baixo, você pode me dizer, nossa, que absurdo, é só 3,5% do fundo que é o Google, e eu gostaria de investir um percentual maior nele. Sim, mas é justamente isso, o ETF ele protege você da nossa ignorância quando a gente não sabe exatamente quais são as melhores opções. Aqui ele investe na razão pela qual eventualmente você estaria investindo no Google, que é investir em uma empresa de qualidade, ele já faz isso por você. Uma outra possibilidade, se você quisesse investir no Google, é você querer investir em empresas de internet. Porque você acredita que a internet é o futuro e tal. Tem um outro ETF que já faz isso para você, que é o FDN, que é o First Trust Dow Jones Internet Index Fund. Ele basicamente investe em quê?
em empresas, quando a gente observa aqui no prospecto do fundo, ou seja, quais são os critérios que colocam a ação para dentro dele, ele seleciona empresas que têm pelo menos 50% das receitas vindas da internet. Quando a gente observa o número de empresas, a gente vê que tem só 40 empresas, é um ETF focado realmente em empresas de internet, e a gente vê quais são as empresas que fazem parte dele. A gente vê aqui a Amazon com 8%, Facebook com 6%, várias outras empresas de internet e o Google também com 8% quando a gente soma as duas classes de ações. Nesse caso também estaria respeitando a sua vontade, no caso de investir em empresas que têm um futuro com a internet, só que novamente de uma maneira automatizada, sem vieses cognitivos, aí, vieses de confirmação, e que você não perderia o seu tempo tendo que estudar quais são as próximas empresas de internet, porque o ETF ele já faz isso para você. Essa é a ideia, é dizer para você que o Google sim é uma empresa boa, sim, o Google ele é uma empresa que cresceu bastante, uma empresa extremamente segura hoje, mas você não sabe o que vai acontecer no futuro, e se você tem uma razão para investir no Google, talvez você pudesse usar essa razão justamente para investir através de um ETF, que em geral é muito barato e que faz isso por você, reciclando aquela sua crença e consequentemente sendo muito mais sistemático no investimento, muito mais consistente, economizando seu tempo. É mais ou menos isso que eu gostaria de passar para você. Se fez sentido esse conteúdo, dá um like para eu saber que você gosta do conteúdo e comenta aqui embaixo se você já investe ou não investe, colocando hashtag já invisto e hashtag não invisto, para eu saber se você investe ou não investe no exterior, beleza? Eu quero saber agora se você investe no exterior. Então é mais ou menos isso, se inscreve no meu canal e ativa as notificações para não perder nenhum outro conteúdo que eu for colocando aqui, beleza? Valeu!